As missões Apollo foram simplesmente históricas, apesar de serem alvo constante de conspirações facilmente refutáveis. A verdade é que já visitamos o nosso satélite natural, e há amplas evidências desse incrível acontecimento, quando pela primeira vez a humanidade colocou seus pés em outro corpo celeste além da Terra. Esse acontecimento ocorreu justamente em uma época onde duas potências estavam numa corrida acelerada. Feito esse evidenciado pelo momento em que os Estados Unidos fincou sua bandeira na Lua. No vídeo de hoje vamos conhecer os registros reais que mostram a bandeira na superfície lunar. Por que ir à Lua afinal? Entre 1969 e 1972, a NASA realizou não apenas uma, mas 6 missões bem-sucedidas ao nosso satélite natural, marcando um feito extraordinário para a humanidade. A viagem à Lua levou os seres humanos a um ambiente completamente inóspito, a 400 mil quilômetros da Terra, onde a ajuda estava distante e o risco era constante. Em uma jornada de altíssimo risco, com poucas perspectivas de retorno, os astronautas que toparam ir nessa viagem provaram de uma vez por todas que era possível ir além dos limites conhecidos. O Saturno V foi então projetado, um foguete mais potente da época, responsável por vencer a poderosa gravidade da Terra e levar os astronautas com segurança. Com um tamanho comparável a um prédio de 36 andares, o Saturno V transportava 50 toneladas de carga útil para a Lua. Até hoje, ele permanece como um dos foguetes mais poderosos já criados, gerando um empuxo de 34,5 milhões de newtons, o que equivale a cerca de 3,5 milhões de quilos de força, energia necessária para escapar do campo gravitacional terrestre e garantir o sucesso das missões. As descidas eram realizadas por meio de um módulo específico, o módulo lunar, onde 2 astronautas permaneciam acomodados. Após o desacoplamento, esse módulo iniciava sua descida em direção à superfície lunar, enquanto o módulo de comando e serviço permanecia em órbita, aguardando o retorno dos astronautas. Cada missão teve uma duração específica na superfície da Lua, mas a primeira, a Apollo 11, permaneceu por cerca de 2 horas e 15 minutos no solo lunar. A última missão, no entanto, estabeleceu um novo recorde, com os astronautas passando impressionantes 75 horas na superfície do satélite natural. Esse programa foi uma façanha histórica que expandiu enormemente o nosso conhecimento sobre a Lua e provou que a humanidade pode sim alcançar grandes feitos quando está determinada. Após os Estados Unidos comprovarem sua capacidade de chegar à Lua, o programa Apollo foi encerrado com cortes de orçamento e a falta de motivação política para mantê-lo, já que o objetivo principal, superar a União Soviética, havia sido atingido com sucesso. Embora os próprios soviéticos tenham reconhecido a autenticidade das missões lunares, ainda existem pessoas que duvidam delas, muitas vezes se baseando em argumentos falhos e equívocos sobre fotografia e astronomia. Um dos exemplos clássicos das teorias de conspiração envolve o céu extremamente escuro nas fotos tiradas na Lua. Muitos questionam por que as estrelas não aparecem. A resposta é simples. As câmeras não foram configuradas para capturar estrelas. Se tivessem sido ajustadas para isso, as imagens mostrariam apenas borrões brancos. Fotografar estrelas requer ajustes específicos de sensibilidade à luz, e na superfície iluminada da Lua era impossível de capturar o céu estrelado e a paisagem lunar ao mesmo tempo. Para que as estrelas aparecessem, seriam necessárias longas exposições, o que não era viável devido ao brilho intenso da superfície da Lua, que causaria um excesso de luz, resultando em uma imagem saturada e sem detalhes. Em resumo, é o mesmo princípio da fotografia noturna na Terra, onde o céu escuro permite que as estrelas, que são bem tênues, sejam visíveis. No entanto, essa aqui é apenas uma questão das várias que existem que os teóricos da conspiração usam para questionar essas missões. Outro ponto que gera questionamento é o comportamento das bandeiras na superfície lunar. Elas tremulam? Se sim, como isso é possível em um satélite que não tem atmosfera? A resposta pode ser bem mais simples do que você imagina. O kit das bandeiras utilizados nas missões Apollo foram especialmente projetados para serem erguidos na Lua. Muitas vezes, essas bandeiras foram transportadas em partes muito pequenas do módulo lunar, e elas mediam cerca de 91 centímetros por 1,5 metros. Em um dos momentos mais icônicos das missões Apollo, os astronautas foram filmados
fincando a bandeira dos Estados Unidos na superfície lunar, um ato que simbolizou a conquista histórica da humanidade como uma espécie que conseguiu pousar na superfície de outro corpo celeste. No vídeo é possível ver os astronautas cuidadosamente montando o kit da bandeira, montando as hastes telescópicas e ajustando a barra horizontal que manteria o tecido estendido, evitando que a bandeira caísse sem vento para sustentá-la. Sim, a bandeira tinha uma haste feita somente para sustentar o tecido, caso contrário ela cairia por causa da gravidade. Com movimentos precisos, eles cravam a base na superfície irregular da Lua, o que se mostrou um verdadeiro desafio, pois o solo, embora poeirento na superfície, era compacto logo abaixo. À medida que os astronautas tentam fincar a bandeira, ela balança de forma curiosa, dando a impressão de estar tremulando com o vento, um efeito causado pela vibração da haste durante o processo de fincá-la no solo. O vídeo captura ainda os astronautas meio que pousando ao lado da bandeira, criando uma imagem que se tornaria um marco visual na história da exploração espacial. Dessa forma, o tecido não tremula por efeito atmosférico, mas sim pela vibração e inércia do efeito de colocá-la na haste. Não tendo ar, o atrito não existe, tornando o efeito de tremulação mais evidente. Desde o momento em que os astronautas plantaram as bandeiras na Lua, elas passaram por condições extremas que desafiam a durabilidade de qualquer material. Durante os dias longos da Lua, que duram cerca de 14 dias terrestres, as temperaturas podem atingir impressionantes 100 graus Celsius, proporcionando um calor escaldante que afeta não apenas a superfície da Lua, mas também qualquer objeto exposto ali, incluindo as bandeiras. Por outro lado, as noites lunares são igualmente severas, com temperaturas caindo para impressionantes 170 graus negativos, criando um ambiente gelado e hostil. Além disso, a superfície lunar, desprovida de atmosfera, expõe os objetos a níveis intensos de radiação ultravioleta do Sol, que não são filtrados como na Terra. Essa radiação é altamente prejudicial e, ao longo do tempo, provavelmente já desbotou todas as bandeiras, fazendo com que perdessem suas cores vibrantes e características originais. Esse desgaste ressalta não apenas as diversidades que os materiais enfrentam no espaço, mas também como a Lua não é um ambiente tão amistoso quanto podemos imaginar. Enquanto essas imagens mostram a coragem desses astronautas, elas também podem nos fazer refletir sobre como a superfície da Lua pode ser bastante hostil. As bandeiras existem lá ainda, mas provavelmente não existe mais qualquer sinal de que elas são dos Estados Unidos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!